Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a parte de colocação de gacheta em placas para trocador calor e os tipos de gacheta que a gente trabalha. Hoje nós trabalhamos basicamente com 4 modelos de gacheta, seja a glue, que é tipo colada, depois nós temos as gachetas clip, que são com umas orelhinhas, daí temos as gachetas em stud, que seria um pontinho onde que ela vai encaixada, e temos o snap-in, que é uma gacheta que vai colocada dentro do canal da placa, né, onde ela fixa, eu vou mostrar depois no vídeo, com um rebaixo que tem na própria placa. Desses modelos de gacheta a gente trabalha com algum tipo de material para cada tipo de aplicação. Então nós trabalhamos com a linha NBR, que é utilizada para menos 15 e mais 135, normalmente utilizada em produtos mais gordurosos. Temos a HNBR, trabalha de menos 15 a mais 155, também utilizada bastante em produtos com maior gordura, um teor de gordura, né, oleosidade. A EPDM, normalmente utilizada, além de para água, para outros fluidos também, mas a aplicação geral dela é bastante utilizada em vapor. Ela trabalha de menos 25 a mais 165. Temos a Viton, que é conhecida como Viton A, né? Onde ela trabalha de menos 55 a 180 graus. Ela é utilizada mais para a linha de óleos, produtos mais gordurosos também. Só que ela tem uma resistência a temperaturas maiores. E daí temos toda a linha Viton GS, que seria para vapor, e ela suporta de menos 55 a 200. E temos a neoprene. A neoprene ela trabalha de menos 15 a 100 graus, normalmente utilizada aí para a linha de amônia. Basicamente os tipos de gachetas e materiais, propriedades seriam essa. Agora vamos apresentar um pouquinho ali a parte de colocação, como é que é o tipo de fixação delas. Então pessoal, aqui eu vou mostrar agora como é que é a colocação da gacheta. Essa aqui, por exemplo, é uma gacheta em EPDM, tá? Que eu comentei anteriormente, suporta temperaturas de menos 25 até 165 graus, comumente utilizado em vapor. E esse daqui é uma placa do tipo colado, do tipo glue. Então, no nosso site, se for olhar, vai estar lá os tipos de gacheta, ela vai estar como tipo glue, né, que seria o colado. Algumas observações só na hora de colocar a gacheta. Se eu colocar ela de forma incorreta, essa gacheta aqui, ela não vai encaixar esse pininho que ela tem aqui. Então, ela tem um pino onde ele se encaixa corretamente, no meio das ranhuras da placa. Por exemplo, botei ela de forma incorreta, ela bate em cima da ondulação da placa. De forma correta, ela está colocada dentro do canalzinho, sem atrapalhar, sem interferir depois, quando tiver uma placa sobre a outra. Então, essa gacheta, como outras também, elas têm esse rebaixo, que deve ser montado na parte superior, voltada para cima, não virada para a placa. Isso facilita o que? Em caso de algum golpe no trocador de calor no lado de um dos fluidos, ele alivia a pressão não entrando em contato com outro fluido. Então para isso serve esse rebaixo na gacheta. Então observar que esse rebaixo sempre fique voltado para a parte superior da gacheta e da placa, nunca encostado na placa. Essa seria a forma correta de montagem dela. Agora nós vamos fazer a montagem de uma gacheta inicial final. Para que isso aconteça, você precisa de 2 gachetas, onde vai ser aproveitado essa parte do corpo da gacheta, onde tem os anéis e o ombro da junta, que a gente normalmente menciona. Essa outra parte da gacheta aqui, ele será destacado e jogado fora. O mesmo vai ocorrer com essa gacheta aqui. Depois elas estariam montadas nessa forma na placa. Vamos lá para fazer o corte. O corte ele pode ocorrer com auxílio de um estilete ou de uma tesoura. Não é necessário muita pressão, a borracha normalmente é bem flexível para fazer esse corte.
Após o corte, a gente já consegue destacar ela. Aqui também já fiz um corte, já consigo destacar ela. Uma parte da gacheta está pronta. Como eu mencionei antes, a gacheta ela tem um lado, uma posição de fixação na placa. Quando você junta duas gachetas, você tem essa parte no lado oposto, automaticamente ela deve incomodar a ondulação da placa, por isso precisamos remover ela também. Vou remover ela. Pronto, agora você já consegue fazer a montagem dela na placa. Primeiro vou mostrar aqui, antes de colar para vocês, como é que fica a posição dela. Tirei um ponto, que seria esse ressalto, nesse ponto da gacheta. Automaticamente ela não vai atrapalhar mais, influenciar na ondulação da placa. Não vai ter dificuldade de montagem posteriormente. Então agora eu vou começar a colar ela para ver onde passa a cola e faz a colagem dela. Então, com o auxílio da cola agora, a cola ela vai percorrer por esse canal aqui, ao redor do bocal e pelo ombro da gacheta que eu comentei anteriormente. Isso em ambos os lados nessa gacheta. A cola utilizada é uma cola específica para alimento, então ela não tem problema de contaminação. A quantidade de cola utilizada não precisa ser muita, então é só para uma fixação, para ela permanecer no canal enquanto que é feita a montagem. Então, aqui nós temos o limite de cola colocado e vamos colocar a gacheta. Lembrando que, para o lado, ao contrário da gacheta, do fluxo, né, nós temos que utilizar a gacheta cortada, para que ela se encaixe perfeitamente no canal. Temos aqui a colocação dela 100%, sem problema de atrapalhar. A segunda gacheta não tem problema ela continuar com esse ressalto, tendo em vista que ela vai ser depois esmagada e ela não vai atrapalhar o relevo da placa. Terminando a colocação da gacheta, ela está pronta a placa inicial final. Considerando que essa placa é uma placa considerada para fluxo de um passe, com entrada e saída no lado da chapa fixa, ou se os 4 bocais forem, dependendo do fabricante, na chapa móvel. Agora eu vou colar uma gacheta de fluxo para ver o canal onde é passada a cola e como é que ela vai ficar no fluxo. Agora fiz a colocação da gacheta de fluxo, onde ela ficou no canal, fixada corretamente. Tendo um fluxo direito, depois outro esquerdo, eu vou colar agora também na placa final, só para ter uma ideia de como é que vai ficar numa placa cega, que fica no final de todas as placas e faz a contenção do fluido para retornar para o bocal, para a saída do bocal. Então agora temos todas as placas de um trocador de calor colocado a gacheta. A inicial final, onde que ela tem essa configuração, uma de fluxo, para visualizar como é que fica com o fluxo, e uma cega que se torna uma gacheta de fluxo, só que ela é uma gacheta fechada onde ela não deixa passar o fluido para o outro lado, ou seja,
tanto na primeira placa quanto na última, o fluido nunca tem contato com a chapa fixa e a chapa móvel. Isso por uma questão até de, além da vedação, uma questão também de durabilidade, vida útil da tua chapa fixa e chapa móvel. A configuração de montagem posterior a isso, ela ficaria um fluido correndo por esse canal e no outro lado, um fluido correndo por esse canal. Então a montagem posteriormente sempre vai ter uma placa virado com os bocais fechado para cá e no outro caso, na outra placa com os bocais fechado para cá. Então seria isso a colocação da parte das junta colada. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a colocação da gacheta tipo Stud, onde ela tem o que? Ela tem esse pino que faz a colocação dela na parte da placa, ela faz a fixação ao longo de toda a gacheta e da placa. Então essa gacheta é colocada desta forma sobre a placa, só dá uma pressionada onde tem os buraquinhos e a orelhinha para encaixar. Ela automaticamente já fixa e não solta mais. Se nós formos montar ao contrário, esse tipo de gacheta, bem como outras gachetas, ela não serve. Por que ela não serve? Porque nós temos um furo onde que vai ser colocado esse tipo de pino e ela não vai ter ali para colocar. E no outro lado não tem o buraco para fazer o encaixe. Então a forma de colocar sempre vai ser nesse formato. Como tem na outra gacheta apresentada anteriormente, essa gacheta também trabalha com os rebaixos, onde nós temos aqui a parte de alívio de pressão em caso de uma pressão, pressão sobre o fluido que está passando por aqui. E ele faz esse alívio, não tendo risco de contaminação através do O-ring do bocal. A parte de montagem depois da placa inicial final segue o mesmo padrão anterior, onde você faz o corte, aqui ele forma um xizinho, onde você faz o corte retinho aqui, na parte inferior a mesma situação e faz numa outra gacheta juntando elas e colando. A mesma situação ocorre nessa gacheta aqui anteriormente, você tem que cortar a parte dos pinos e colar essa inicial final para não ter problema de apoio e depois vazamento da gacheta. Então essa parte aqui da gacheta na inicial final deve ser removida para não ter risco de apoio de uma placa com a outra. Aqui nós estamos vendo uma gacheta tipo clip, onde ela tem essa orelhinha, que faz a fixação pela lateral da placa. Então eu vou mostrar aqui como é que ficaria a colocação dela. Ela basicamente vai no canal, não tem como botar errado também, porque se eu colocar ela errado, mais uma vez, ela não vai ter como fixar na placa, tendo em vista que a parte da orelhinha está pegando sobre o relevo e ela deveria estar pegando nesse ponto de rebaixo, onde que as orelhinhas entrariam dentro dessa ondulação. Então, voltando para a posição correta dela, a gente identifica que ela vai nesse pontozinho, esse rebaixo, e ela faz a colocação das orelhinhas. Todas as orelhinhas aqui na ondulação. Bem como as outras placas que eu já mostrei anteriormente, ela também tem um ponto de rebaixo para a parte de segurança que eu comentei anteriormente. Então, como as outras placas, todas elas têm esse tipo de funcionalidade. Toda ela tem um rebaixozinho para ela se encaixar e depois não ter apoio sobre um dos canais, uma das ondulações, e encostar na placa que vem subsequente a essa placa. A parte de montagem da inicial final segue o mesmo padrão anterior, do primeiro que eu mostrei,
onde a gente faz o corte. Aqui a gente consegue identificar mais uma vez um xizinho, né? Então tu cortaria ela reto, substituiria essa parte aqui toda por uma outra gacheta igual a essa, cortando também e colando. No caso dessa gacheta, o lado de cá obrigatoriamente tem que ser recortado todas as orelhinhas, quando feito o inicial final, não a de fluxo. A inicial final ela precisa tirar todas as orelhinhas, porque senão ela não vai bater a colocação no canalzinho, tendo em vista que ela só tem uma posição de colocação na placa. Essa placa aqui, o tipo de colocação dela é uma snap-in, onde ela tem esse relevinho em ambos os lados, em alguns pontos da placa, para fazer o que? A fixação da gacheta por esse canalzinho aqui, tanto no lado interno quanto no lado externo. Isso ao longo de toda a gacheta. Então, a colocação dela é basicamente colocar sobre a placa e fazer o aperto nos pontos onde ela tem esse relevinho. E ela vai se adequando ao longo da placa. Então toda a gacheta é colocada dessa forma. Olhando a olho nu, assim, sem muito conhecimento, aparentemente é uma placa tipo colada, mas esse modelo ela tem esse canalzinho com essa superfície ali amassada para fazer esse encaixe de toda a gacheta. Essa placa aqui é uma GP20, onde ela tem a mesma situação das placas anteriores, os elementos de vazamento, de alívio de pressão. A colocação dela, conforme eu mostrei, ela é toda encaixada ao longo da placa. E para o caso de junta inicial final, ela tem que ser cortada também aqui nesse ponto, utilizada uma segunda gacheta e montado e colado também para a fixação. Tendo em vista que, quando colocada, né, ela não vai funcionar, mesmo que seja com esse apertozinho que ela tem aqui, com esse snap-in aqui, ela não vai fixar o lado de cá. Sempre que a gacheta estiver na forma incorreta, ela não vai encaixar. Então, quando faz a inicial final, em todos os casos, a gente tem que fazer a parte de colagem da junta nesse ponto, ao lado do ponto correto. Então sempre a gente faz a substituição desse pedaço e a colocação de um outro pedaço colado. A princípio seria esses pontos aqui que a gente teria para mostrar.